Olá galera, olá você que me acompanha aqui no canal, eu sou César Silva, esse é o seu canal Mais um Gordo no Mundo e hoje estamos aí para um assunto um tanto quanto polêmico, né? As pessoas me pedem, na verdade viram alguns vídeos aqui no canal mesmo, né? E acabam me pedindo, faz mais vídeos de conteúdo espiritual. A pessoa vê, você... E as pessoas têm curiosidade, as pessoas vê os vídeos e falam, você consegue conversar com os espíritos, você consegue ver os espíritos, como é que funciona, como é que é isso, você vê quem você... Sabe, uma centena de perguntas que eu recebo no Instagram, no Facebook, entre outros locais, as pessoas às vezes que me conhecem mesmo, sabe, tocam no assunto, você é espírita, e as pessoas muitas vezes confundem o fato das pessoas serem espíritas como as pessoas serem espiritualistas, né? São coisas assim, um pouquinho distantes uma da outra. Quando a gente fala em espiritismo, falo, eu sou espírita, é porque eu sigo a doutrina espírita, que são os ensinamentos de Jesus, nada mais que isso. São os ensinamentos de Jesus pautados na fé, no amor e na caridade. Mas eu dou cesta básica lá para a igreja, eu pago dízimo, eu isso, eu aquilo. Existe uma centena assim de coisas que a gente faz no nosso cotidiano que são consideradas caridade e que a gente não sabe. Muitas vezes o fato de você estar aí assistindo esse vídeo é uma caridade que você está fazendo comigo. Porque a troco do que eu ia ficar aqui falando, gastando saliva, se não tivesse quem me ouvisse, né? Não faz sentido. Então, existem essas diferenças, né? Existe o espiritismo naquela base de o espiritismo de cura, a psicografia, a materialização de espíritos. Existe uma infinidade de vertentes, que eu digo, do espiritismo. Mas o espiritismo em si, ele não são só as pessoas que veem ou que sentem o espírito ou que fazem alguma coisa assim que seja nesse sentido, né? Porque nós temos também Umbanda, nós temos também outras vertentes de religiões de matriz africana, né? E são todas consideradas religiões, porque eu acredito que a religião, eu sou católico, sou batizado na igreja católica, mas sigo o espiritismo não porque eu quero, não porque eu pedi, porque eu acredito que Deus me escolheu para isso. E quero compartilhar um pouquinho desse pequeno espaço da minha vida com vocês, tá bom? Então, a princípio eu peço respeito, porque se a sua religião não permite que você respeite a religião do outro, então muda de religião, tá bom? Vamos lá, vamos conversar então hoje sobre um dos assuntos que eu quero ainda trazer aqui para vocês, que é o seguinte: eu vejo espíritos. Bom, então vamos lá, vamos começando então com a nossa conversinha de hoje. Nossa conversinha, não conversando, porque se a gente for contar detalhes aqui, nós vamos longe, hein? Pode ser que esse vídeo fique um pouquinho mais estendido, mas vale a pena você me acompanhar aqui até o final para desmistificar, para ver que não precisa ter medo, para ver que não é isso que você imagina. Se eu tenho medo, então assista até o final para você ver que não tem necessidade nenhuma disso, tá bom? Então a pergunta é a seguinte: eu vejo espíritos? A resposta é sim. Sim, eu vejo espíritos, não a hora que eu quero, não quem eu quero, não é da minha escolha. Chico Xavier dizia nas suas psicografias que o telefone toca de lá para cá. E eu acredito que o fato de ver as pessoas que já fizeram a passagem, já desencarnaram, também seja mais ou menos na mesma forma. Não é quem eu quero ver, ou onde eu quero ver, ou nada disso. Eu vejo pessoas aleatórias, pessoas que eu conheço, na maioria, assim, 99% das vezes, não são pessoas só da minha família, são pessoas assim que eu conheci, que não são da família, porém são caras, são pessoas que eram caras aos meus familiares.
né? Eram pessoas assim que, vamos dizer assim, de dentro de casa. E a pergunta também, você consegue conversar com elas? Não. Na maioria das vezes, não. A forma como eu consigo comunicar com os espíritos é de uma outra forma, que vai ser isso daí para um outro vídeo. É a forma, vamos dizer assim, no sonho. É um transe, não é bem um sonho. A gente fala sonho porque é bem semelhante ao sono, ao sonho, mas não é bem um sonho. Mas isso daí é um assunto para outro vídeo. Vamos hoje abordar a visão espírita, como eu vejo os espíritos. Eu não vou citar aqui nomes dos espíritos que eu vejo, todos, porque alguns deles não são da minha família e nem sempre as pessoas as pessoas vão entender isso que eu estou falando, isso que eu estou querendo dizer. Então eu prefiro não dizer os nomes, por respeito às outras pessoas. Eu acho que eu não sou desses assim, não, sabe? A pessoa é obrigada a acreditar nisso que eu acredito. A pessoa tem que engolir de atravessado, sabe? O que eu acho, o que eu penso. Não, eu não sou assim. Eu vejo que isso acontece em muitas igrejas, infelizmente. Mas comigo não funciona assim. Isso é uma coisa que acontece comigo, eu não posso negar. Vou falar, não é verdade, eu não vejo espíritos. Não tem como negar, é uma coisa que acontece comigo. Então, como que eu vejo? Vou falar para você como que eu vejo. Bom, vou começar a contar como aconteceu da primeira vez. Eu já tentei fazer uma vez um vídeo sobre isso, não consegui, porque é complicado, viu? Eu era criança, eu não tenho assim precisamente a idade que eu tinha nessa época, mas eu era criança. E aqui nesse quarto onde eu tô, aqui na minha casa, era o quarto da minha irmã. Meu quarto era aqui nessa parede onde está o céu aqui atrás, aqui, era um quartinho menor. Hoje está ampliado, é o quarto do João, mas ele era bem menor e eu dormia ali. Então, encostado na cama, do meu lado direito tinha a cama, aliás, encostado na parede tinha a minha cama e só. E tinha colchão no chão, tinha uma televisão daquelas preto e branco, vocês lembram aquelas televisão que tinha uma que virava para lá e para cá, mas que era um fundo redondinho? Tinha uma daquela azul ali, que era minha TV, e eu adorava ela, e sempre fiquei ali com ela. Eu, TV e o colchão no chão, esse era meu quarto. E então o que acontece? Tava eu dormindo, tranquilo, eu abri o olho porque eu senti alguém no meu quarto, achei que poderia ser meu pai ou minha mãe. Olhei na porta e vi que tinha alguém. Eu falei, pai? Não me respondeu. E veio bem devagarzinho, veio se aproximando de onde eu tava. Eu fui me assustando, criança, né? Mãe! Não me respondeu, não era minha mãe. Aí eu entrei em pânico, comecei a gritar. Daí veio meu pai, veio minha mãe, ver o que era. E não dava para ver o rosto. Isso é uma característica que vocês vão se identificar. Para quem já viveu situações semelhantes, vocês vão se identificar que não dá pra gente ver o rosto. É embaçado. É embaçado. Então eu vi o corpo, era aparentemente uma mulher, porque estava de vestido, sei lá. Mas aparentemente seria uma mulher. E aí eu entrei em pânico, não queria dormir mais ali, tinha que dormir no quarto da minha mãe, aquela conversa, né, que eu acho que toda criança tem. Todo mundo acha que é conversa criança, né? Sonhou, teve um pesadelo. Mas as crianças têm uma facilidade muito maior de visualizar, de ouvir, de manter contato com o mundo espiritual. Isso se dá, talvez, pela inocência dos espíritos, né? Dessas crianças. Mas existe uma possibilidade grande das crianças de fato verem espíritos, que é o que aconteceu comigo. Não era sonho, não era pesadelo, não era visão, foi de fato um espírito que apareceu, materializou ali na minha frente, no meu quarto. Bom, essa foi a primeira vez que eu vi. Depois que eu gritei, tudo sumiu. Pronto, passei uns dias ali assustado, mas voltei à minha rotina normal ali no meu quarto. E depois disso, então começou. Eu comecei a ter visões de pessoas. Depois eu perguntava pra minha mãe quem era. Minha mãe falava, por que você quer saber? Eu falava, não, essa pessoa... Por que você quer saber? Não, porque eu quero saber. Ela falou pra mim, falou
como, meu filho? Essa pessoa já morreu. Pode parar com isso, e sempre foram assim. A gente fala, a pessoa tem medo. Ai, pare, pelo amor de Deus, não fale isso pra mim. O que eu posso fazer? Eu só não falo. Não é tudo, não são todas as pessoas que eu vejo que eu falo, que eu posso falar, entendeu? Geralmente eu conto pra minha irmã. Eu falo pra minha irmã, olha, eu vi fulano em tal lugar. Tava assim, assim, assado. Tava com uma cara de nervosa, tava com uma aparência boa. Tava com uma aparência de que tá tranquila. Então, são essas as imagens que as pessoas passam. Às vezes eu vejo parado em esquinas, próximas de lugares onde possivelmente elas têm algum vínculo. Por exemplo, perto das suas casas, perto de alguns lugares, assim, perto de algumas pessoas, como foi a última vez que eu me lembro agora. Não vou falar quem e não vou falar onde, que eu vi uma pessoa que faleceu há pouquíssimos dias e ela estava próxima a uma mesa que depois eu vi que tinha duas amigas. Eu fui chamar uma amiga minha para contar para ela, falar, olha, eu vi a sua amiga. E de repente uma outra amiga que estava do lado começou a chorar porque disse que sentiu a presença dessa pessoa ali. Então, de fato, aquilo que eu vi não era em vão, não era visão minha. Porque se a outra pessoa também sentiu, ela sentiu a presença, ela não viu, mas ela sentiu. Então, porque de fato aquele espírito estava ali. Em outras ocasiões eu já vi pessoas também, não vou falar onde, né, por respeito à família, por respeito aos colegas. Eu vi a pessoa passando no corredor e depois uma outra pessoa veio na minha sala, falou para mim, olha, eu senti a presença do fulano aqui, eu acho que ele tá por aqui. Fiquei bem quieto, mas antes disso eu já havia comentado com outras duas pessoas o que eu tinha visto. Foi num prazo assim de 1 hora mais ou menos isso. Então são situações em que eu não posso negar. Não é porque eu quero ou porque eu deixo de querer, porque eu peço quem eu quero. Como eu disse, não sei motivo dessas pessoas aparecerem. O que é que eu faço? Vou explicar para vocês o que é que eu faço quando isso acontece. Bom, quando acontece essas coisas comigo, né, de eu ter essa visão, provavelmente, penso eu, como eu não me comunico, que é diferente. Quando eu me comunico com o espírito, ele fala algumas coisas para mim, que é de uma outra forma. Também, da mesma forma que é aleatório, que eu não sei quem, não sei porquê, vem conversar e eu, né? Quando acontece de eu ter essas visões, o que é que eu faço? Oração. Prece. Eu não fico com medo, nada, porque são pessoas boas. Por que eu vou ter medo? Da minha mãe, por exemplo. Eu já vi minha mãe, já conversei através de outras pessoas com a minha mãe. E por que eu vou ter medo da minha mãe? Por que eu vou ter medo das minhas tias? Por que eu vou ter medo das pessoas que gostavam da gente, que viviam junto com a gente, que tiveram carinho pra gente quando estavam vivas e hoje desencarnaram? E é preciso que eu tenha medo? Não. Eu só preciso de uma coisa: saber quem é quem. E isso eu consigo através de estudo. Só estudando. Você tem aí Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno, algumas obras do Allan Kardec, que foi o precursor do Espiritismo, né, que foi o codificador do Espiritismo no mundo. Ele escreveu uma série de obras que ajudam muito, 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 muito a gente a decifrar se são de fato aquelas pessoas que se apresentam ou não, porque existem aqueles espíritos zombeteiros. Vamos comparar aqui, ó. Os espíritos, o mundo, o plano espiritual é igual à Terra. Existe gente falsa, existe mentiroso, existe gente que quer tirar sarro, quer dar risada da tua cara, entendeu? Lá também é assim. E a gente pode diferenciar um do outro, né? Aquele que está falando a verdade e aquele que está mentindo, que está zombando de você, através de estudo. Quanto mais você estuda, mais você consegue saber quem é quem e por quê. Essa é a verdade. Bom, para a gente finalizar esse vídeo, eu gostaria de fazer algumas considerações para vocês. Não é em todo lugar, não é em toda hora, não é a todo momento, não é quando eu quero que isso acontece.
E isso acontece aleatoriamente. Isso acontece no meu cotidiano. Às vezes eu estou passando num lugar, vejo. Às vezes estou passando em outro, vejo. Às vezes comento com a minha irmã, às vezes não. Às vezes comento com a Sabrina. Às vezes vejo ali alguma coisa... Olha os passarinhos. Às vezes vejo ali alguma coisa, tem algum tipo de comunicação com os espíritos, me falam alguma coisa que eu não posso falar para ninguém. Que eu tenho que falar às vezes, que eles pedem para falar às vezes com determinada pessoa, é com aquela pessoa que eu vou falar e não com outras, entendeu? Então é uma situação muito, muito, muito delicada. Eu peço para as pessoas que me conhecem, né, que muita gente que me conhece não sabe disso. Né, as que me conhecem de fato a fundo, sabem do que eu estou falando, sabem desse dom que eu tenho, eu considero como um dom, né? Foi Deus que me escolheu, não foi eu que escolhi isso, então respeito, só isso. O que eu peço, respeito. Quando acontecer alguma coisa dessa com você, peça em oração para que o nosso Mestre Maior, Jesus, para que Deus Pai Todo-Poderoso, para que a Mãe Maria Santíssima possam estar auxiliando esses espíritos, possam estar auxiliando esses espíritos a saber de suas necessidades, aquilo que no momento eles precisam, para que eles possam seguir o seu caminho, para que eles possam então ir para onde devem, porque já cumpriram a sua missão aqui na Terra. Já não tem mais nada que os prendam aqui na Terra. E para você que perdeu um ente querido, não fique lamentando. Agradeça, agradeça, agradeça todo dia, toda hora, todo momento, por ter tido a oportunidade de ter uma pessoa dessa na sua vida enquanto viva. A gente sabe que a morte é dolorida, a gente vai chorar, a gente vai sentir saudade, a gente vai se revoltar, mas no fim das contas, Deus Pai Todo-Poderoso nos dá força. E é com esse pedido que eu falo para vocês. Orem, façam oração do agradecimento, oração do perdão. Perdoem as pessoas, principalmente as que já nos deixaram, as que já não estão mais aqui com a gente. Não guarde mágoa. Pai nosso pequenino, que me leve em bom caminho, onde Cristo ajoelhou, seus braços me tomou. Que o inimigo não atente nem de dia nem de noite, nem agora nem na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. É assim que eu me despeço de vocês. E vamos ter outros vídeos também nesse mesmo tema, tá bom? Quem tiver pergunta, me adiciona lá no Instagram. Meu Instagram tá aqui, ó. Pode me adicionar, manda lá a pergunta que eu respondo. Anônimo, pode ficar tranquilo. Quem quiser comentar aqui se já teve algum tipo de experiência nesse sentido, quiser contar para mim, fique à vontade também, tá? Tô aqui que é só ouvidos para vocês, tá bom? Ó, aquele beijo gostoso do gordo no seu coração. Fique bem.